parte aqui da região Nordeste. E hoje nós temos como convidada a Glauce Miranda. A Glauce, ela trouxe um tema assim maravilhoso, que é transformando ideias em projetos, projetos em recursos e recursos em impactos. A Glaucia é assistente social, consultora, assessora técnica, e ela tem um currículo lindo e extenso que ela logo, logo vai compartilhar aqui com vocês. Então, esse percurso ele está sendo gravado. Quem não puder ficar até o final, iremos disponibilizar ele em nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, pode se inscrever lá, Capemisa Social. Glauce, a palavra é toda sua. Gente, olha, esse é o momento de vocês desbravarem a Glauce, tá bom? Então pode explorar bastante ela. Obrigada. Tá muda, Glauce, tá muda. Tá muda, a gente não consegue ouvir. Deixa eu parar de compartilhar esse. Não, não estamos ouvindo. Olá, boa tarde. Oi, dona Maria, boa tarde. Como é bom Boa vê-la por tarde. Eu aqui. tive que mudar de celular, que o meu celular deu um probleminha, mas estou aqui para participar. Boa tarde. Já tá. Tudo bem. Ah, gente, enquanto a Glaucia ela ainda está sem som, está organizando ali, a lista de presença está disponibilizada aqui no chat, tá bom? Aí, quem puder, já usa esse tempinho para assinar a lista de presença, para não deixar de última hora. Ah, obrigada. Valeu. Eu vou aproveitar. Espera aí. Glaucia, eu vou aproveitar esse momento que você está organizando o som, eu vou colocar o seu vídeo de apresentação, pode ser? Vou botar ele aqui. Compartilhar. Vocês conseguem ouvir? Ouvir? Eu acho que tá sem som. Tá travando e sem som. Hoje tudo meu tá sem som. Opa, ouvi a voz da Glaucia. Glaucia, diz sua voz. Deu para ouvir agora a minha voz? Agora sim. Ah, porque travou aqui alguma coisa nessa tecnologia, né? Sabe que às vezes acontece, faz parte dos processos, né?
Faz parte, Pronto, ao então eu vivo. consegui destravar. Você quer eu iniciar se colocando a apresentação, depois a gente coloca o vídeo? Pode ser? Pronto, pode ser Pronto, sim. eu vou trazer ele como uma ilustração. Ótimo. Bom, né? Começando, quero desejar uma boa tarde, né, a todas as pessoas aqui presentes. Para mim é uma grande satisfação, uma honra, né, imensa participar desse momento, desse percurso formativo, que eu sei o quanto é importante, né, justamente para que a gente possa ampliar o nosso universo formacional e a gente conseguir compartilhar, né, saberes. E nesse processo, nessa via de mão dupla, todo mundo aprender um pouco e ensinar um pouco, porque nesse momento aqui que estou, eu estou também como uma eterna aprendiz, como eu sempre coloco, né? Meu nome é Glaucia Miranda, eu sou assistente social de formação pela Universidade Católica de Salvador, atuo na área de consultoria, assessoria com projetos, né, com gestão pública, com controle social e com o terceiro setor. Então, esse mundo da das entidades é muito meu mundo. É onde eu caminho, é onde eu compartilho, né, as alegrias, né, os desafios, as possibilidades, as diversidades, né? Eu sou especialista em gestão de pessoas, em terapia cognitivo-comportamental, né, em psicopedagogia com ênfase em educação inclusiva, porque eu tenho uma trajetória profissional na área da pessoa com deficiência há alguns anos, assim que eu formei, já fui coordenadora da Federação das APAES do Estado da Bahia, na área de família, e tenho um projeto piloto na APAE de Governador Mangabeira, aqui no estado da Bahia. Então, assim, eu sou do território de Santo Antônio de Jesus, né, do município de Santo Antônio de Jesus, do território do Recôncavo Baiano, e, para mim, falar de projetos, né, e transformar ideias que vai também, precisa de recursos para que a gente impacte, né, de uma forma positiva na vida do outro, na vida das pessoas, aconteceu com a gente, né? E eu vou contar um pouquinho dessa história. Aconteceu com a Federação de Boxe Estado da Bahia, quando a gente participou de um edital, inclusive da Campemisa, e fomos, né, agraciados, primeiro lugar em Deus, né, e na ideia que a gente teve e que passou. E passamos na primeira fase, depois passamos na segunda fase, e depois vieram outras fases, que aí eu vou falar com vocês, como é desafiador, mas é possível. É por isso que as ideias que a gente tem que acreditar. Acreditar e acreditar que a gente só consegue realmente desenvolver se for através também de uma palavra que ela é pequena, mas ela é grandiosa quando a gente entende que não é um trabalho feito de equipe, mas sim de equipe. Então, tudo o que aconteceu foi possível porque a gente tem uma equipe. E essa equipe, ela, na verdade, ela vai também expandindo, eu digo assim, com a rede, com os apoiadores, né? Com quem acredita no nosso sonho. Então, já me apresentei aí, a gente já sabe do que a gente vai falar hoje, né? Pode passar, por favor, Beatriz? Pronto. E aqui a gente está nesse momento justamente para compreender como é que se elabora projetos, como é que a gente pode captar recursos e esse impacto social, porque não é só ter recursos, não é só ter a ideia, mas o que que isso vai impactar diretamente na mudança e na transformação de vida das pessoas, né? Nas nossas vidas. Como eu disse, a gente teve uma oportunidade e mudou nossa vida também. Participar de um edital como um exemplo, hoje que somos, né, eu digo, uma eterna parceria com a Campemisa, com editais que venham e que a gente pode tanto ser contemplado ou não, porque a gente sabe que é um universo também, inclusive, de recursos escassos, que todos os projetos que chegam, aqueles que têm uma condição, eu digo, exequível, um projeto que tem uma ideia e que vai realmente fazer um diferencial na comunidade, a equipe, né, a comissão que vai olhar, averiguar, analisar isso, eu acredito que tem muitos que estariam também nessa linha para poder, inclusive, ser contemplado, mas a gente sabe que os recursos não são muitos, são escassos. E aí que vem essa situação, né? Eu digo assim, dessa competitividade, da gente enquanto terceiro setor, porque eu falo
desse campo, né, do terceiro setor, porque eu trabalho com a Federação de Boxe Estado da Bahia, trabalho com outras entidades, como exemplos de APAI, e outras que a Prisco também, que é uma outra entidade que a gente apoia, a Sociedade Espírita José Pititinga. Então, assim, como eu disse, a rede. E essa rede, pode passar, Beatriz, por favor. A gente precisa entender, e aí eu trago, né, uma perguntinha para vocês aí. Qual problema social você gostaria de resolver? Quando você logo se depara, né, com a oportunidade de elaborar um projeto. Aí eu queria que vocês me respondessem aí no chat. Qual o problema social que você gostaria de resolver? Vou dar aí 2 minutinhos aí, 3 minutinhos para poder a gente responder. E aí, Bia, o pessoal está respondendo o que aí? Porque eu tô E aí, gente, não tem nenhum problema nenhum social que vocês problema, porque desejam? todo projeto ele tem que partir, a gente tem que ter, para a ideia chegar, ela tem que ter essa hipótese, né? Que a gente levanta o problema, o que é que a gente vai querer alcançar, né? E aí A eu vou mais um violência? pouquinho, vou mais um Hum, pouquinho. Se você fosse contemplado com R$ 100.000, o que é que você ia desenvolver? Qual era a ideia que você teria para um projeto? R$ 100.000. O Bruno colocou aqui violência contra crianças e adolescentes. A Dalila Hum, falou violência interpessoal, pacificando a família. hum, que mais? A Josilane falou risco social a crianças e adolescentes. Risco social. Vê que tem muito voltado para criança e adolescente, né? Que mais? Aqui o Instituto Severa Romana falando do acesso à cultura e lazer. Ótimo. Acesso, cultura e lazer. Que mais, pessoal? Bora as ideias. Lembre que para nascer algo, a gente tem que, ó, fluir, ó, vou colocar para fora aquilo que a gente pensa, para daí a gente buscar a concretude disso. Que mais? Tem mais alguém aí, Bia? Não, Severa Romana Pronto. foi o último. E aí, com esse recurso, o que que você diretamente, o que que você iria investir? No que mais você investiria com os R$ 100.000? Você já levantou o problema aí, né? As ideias aí. E se com 100 mil, o que que você faria? Com 100 mil, o que é que faria? O Instituto Severa Romana, ele colocou enfrentamento social. A Dalila Certo. Figueiredo, combate ao feminicídio, como chegar antes. Bruno Mendes, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. E a Cássia Sena, fortalecimento das organizações. Pode passar aí, por favor, Bia? Então, o poder das ideias. Que poder é esse? É o poder de transformar. Transformação, ela começa com uma boa ideia. E para a gente ter concretude nisso, a gente vai justamente precisar de quê? Pode passar, por favor, Bia? Identificar os problemas. Se a gente não tiver um diagnóstico, qualquer caminho serve, mas não. Quando a gente sabe, tem foco, tem propósito, qualquer caminho não serve, não. A gente tem que ter justamente um diagnóstico social para saber para onde é que a gente vai, o que é importante. E isso demanda de algo muito importante, que é a escuta da comunidade. Porque não adianta eu querer fazer, né, algo que seja do meu interesse próprio. Não. Tem que ser a partir dos interesses coletivos. Escutar a comunidade. Qual é
a potencialidade daquela comunidade, qual é a fragilidade daquela comunidade, qual é a vulnerabilidade daquela comunidade. Para aí sim, identificando os problemas, a gente vai conseguir, né, ter um projeto que dê conta, inclusive, daquilo que a gente, eu sempre digo, do que a gente foca. O foco, ele é importante, e aí vem com os objetivos, essa ideia vai se transformar em projeto com os objetivos, com as metas, com o público-alvo que a gente vai atender. Você viu aí, né? Nós vimos aí. Cada um caminhou para um tipo de público. Pessoas com deficiência, criança e adolescente, mulheres, idosos, né? A família, porque a gente não pode perder de vista a materialidade sociofamiliar. E nesses editais, principalmente, que trabalha diretamente com o social, né, com suas, eu digo até porque a CAPEMISA ela é muito voltada, um edital da CAPEMISA mesmo, é um edital voltado para o atendimento às vulnerabilidades sociais, ao Sistema Único de Assistência Social, a um serviço que ele é continuado, não é como a educação, não é como a saúde. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque na hora que a gente vai elaborar, tirar essa ideia da cabeça para ir para o papel, aí que vem o desafio, né? Pode passar, Bia, por favor. A estrutura básica. Cada edital, ele tem, né, a sua estrutura, a forma como ele, inclusive, muitos já direcionam dizendo, ó, o esqueleto do projeto é esse. E você tem que seguir. Porque se você não seguir, é por isso que eu sempre digo e eu recomendo, estuda o edital. Se não estudar o edital, lá na frente vai dar uma inconsistência com que, às vezes, a gente pode perder tempo até com algo que o edital não está nem pedindo. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter, né? A justificativa, os objetivos, a metodologia, o cronograma, o orçamento. Porque o edital, quando eu perguntei a vocês, com 100 mil reais, o que que você faria? Aí, às vezes, muitos dizem, vou fazer isso, fazer aquilo, comprar tal coisa, investir mais no recurso humano do que no material permanente. E aí você tem que ter o cuidado. No edital diz o quê? Porque o edital ele vai especificar dizendo que tantos por cento, muitas das vezes, é para custeio. Nesse custeio, equipe de recursos humanos, quanto tem que ser direcionado, os profissionais que são exigidos de forma até obrigatória ou não, para ver se está dentro da linha do seu projeto, da sua ideia, que vai causar impacto social lá na frente. Também, se for para só parte, 20% com alimentação, 30% com material permanente, que é um investimento de capital. Então, tudo isso, eu digo aqui para vocês, é o cuidado que a gente deve ter para que a gente tenha êxito no momento que nosso projeto vá para uma avaliação de uma banca examinadora que vai estar de olho em tudo isso. E depois que vem, que eu vou contar para vocês algumas, né, desafios, historinhas que a gente já passou, quando a gente vai para a execução. Que aí não é só ganhar o edital. Aí, quando a gente ganha, a gente chora, a gente se ajoelha, a gente dá graças a Deus. Oh, meu Deus, graças a Deus chegou esse recurso. E agora, para o recurso rodar? Existe uma coisa chamada prestação de contas. E esse é o cuidado que a gente deve ter também. Pode passar, Bia, por favor. Trazendo esse ponto aqui, parando na parte de captação de recursos, onde a gente buscar, eu gostaria que você passasse, Bia, o vídeo que eu encaminhei, que é um exemplo de uma apresentação de um projeto elaborado para participar de um edital. Aquele vídeo que você ia passar primeiro. A modo de exemplo e ilustração. Eu tô um momentinho.
Aí depois eu volto para esse ponto da captação. Vocês conseguem ouvir? Eu não estou ouvindo, não. E agora? Não? Pelo menos eu aqui não. O público consegue ouvir? Vocês conseguem ouvir, Tá sem gente? som, sem som. Estão dizendo que tá sem Não, som. tá sem som. Ok. Deixa eu verificar aqui só um momento. Nesse território do Recôncavo Baiano, Foi? onde muitas mulheres, crianças, Agora adolescentes e jovens foi. vivem. Volta um pouquinho aí. Pronto, vou Pronto. colocar no início. Olá, Vamos lá. meu nome é Glaucio Miranda, sou assistente social responsável técnica pelos projetos da Federação de Boxe Estado da Bahia. E hoje, Oh, meu Deus! Olá, meu nome é Glaucio Miranda, sou assistente social responsável técnica pelos projetos da Federação de Boxe Estado da Bahia. E hoje convido você para decolar conosco nesse sonho de transformação social e aterrissar nesse território do Recôncavo Baiano, onde muitas mulheres, crianças, adolescentes e jovens vivem em territórios em que a falta de oportunidades e acesso à educação, geração de renda e proteção social ainda é limitado. Foi olhando para essa realidade que nasceu o projeto social Tecendo Futuros, uma iniciativa que une educação popular, economia solidária, esporte, cultura para promover autonomia, inclusão social e cultura de paz em comunidades rurais e urbanas do município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. O projeto está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente ODS 1, Erradicação da Pobreza, ODS 4, Educação de Qualidade, ODS 5, Igualdade de Gênero, ODS 8, Trabalho e Crescimento Econômico e ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. O Tecendo Futuros irá atender aproximadamente 60 participantes, 30 mulheres, mães atípicas, mães solos, mulheres do campo, mulheres da periferia, mulheres idosas, mulheres com deficiência e 30 crianças, adolescentes e jovens, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto será desenvolvido ao longo de 10 meses e terá 4 eixos de atuação principal. Primeiro eixo: mulheres, economia solidária e cultura regional. Oficinas produtivas e artesanais que valorizam os saberes do território e estimulam a geração de renda. Segundo eixo: mulheres, esporte inclusivo e autocuidado, com grupos intergeracionais através de oficinas esportivas com boxe educativo e defesa pessoal, fortalecendo autoestima, saúde física e proteção de mulheres, crianças, adolescentes e jovens. Terceiro eixo: crianças e adolescentes, arte, leitura e o direito de brincar, promovendo o desenvolvimento socioemocional, criatividade e convivência familiar e comunitária, fortalecendo vínculos. Quarto eixo: cultura de paz e prevenção das violências, através de rodas de conversa sobre direitos humanos, racismo, equidade de gênero e diversos temas no fortalecimento comunitário e no combate às violências. Todas as atividades serão realizadas em parcerias com as associações comunitárias, com as organizações governamentais, com as ONGs, escolas, conselhos de direitos e a rede socioassistencial. O impacto que buscamos vai muito além da formação. Esse projeto nasce de experiências que já vêm transformando vidas.
Em oficinas realizadas com as mulheres dos territórios, vimos nascer novas oportunidades, novas perspectivas e uma forte rede de apoio entre elas, através do projeto social Arte Estima e o coletivo de mulheres Sementes do Nordeste. E com isso, muitas mulheres começaram a acreditar em si mesmas e buscar novas formas de sustentar suas famílias. Queremos, então, fortalecer uma rede de apoio comunitário, ampliar a autonomia econômica das mulheres e criar oportunidades reais de desenvolvimento humano de crianças, adolescentes e jovens. Entre os resultados esperados estão o fortalecimento do coletivo de mulheres sementes do Nordeste, a ampliação da geração de renda das mulheres participantes, a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar físico e emocional dos atendidos, o desenvolvimento educacional e social de crianças, adolescentes e jovens e o fortalecimento de uma cultura de paz nos territórios atendidos. Transformação social acontece quando investimos em pessoas e nas comunidades. Quando fortalecemos mulheres, fortalecemos famílias. Quando fortalecemos famílias, fortalecemos territórios. Venham decolar nesse sonho e investir em futuros que já estão sendo tecidos no Recôncavo Baiano. Projeto social tecendo futuros, transformando vidas e conectando gerações. Pronto. Então, gente, partindo daí, vocês conseguem entender, visualizar como é importante algo fundamental que se chama comunicação. A comunicação é a ferramenta, uma das ferramentas mais importantes que a gente tem no momento que a gente está, inclusive, não só elaborando o projeto, porque em muitos editais eles pedem o quê? Os vídeos, né? Que a gente apresente de uma forma rápida, dinâmica, qual é a ideia. E essa ideia, ela vai impactar no quê? Em quê? E aí a captação de recursos, que aí a gente tem que estar muito atenta, e por isso que eu falo do trabalho em equipe, não no eu-equipe. Porque se for para eu fazer isso tudo sozinha, não vai sair, nem da cabeça e nem do papel. Então, os editais, a gente precisa ter uma equipe, aquele que a gente chama de olheiro, que é o que fica buscando, né, os editais nos sites, nas plataformas, por exemplo, Bússola Social é uma ferramenta incrível que nos dá uma condição. E eu digo que a gente aprendeu muito com a Campemisa, com a oportunidade de ter tido um projeto aprovado pela Campemisa e conhecido o Bússola Social, porque lá também existem ferramentas que envolvem indicadores, metas para serem mensuradas e uma equipe que vai nos avaliar todo mês. É uma picula, vamos dizer assim, é uma gincana, às vezes, para a gente poder executar muitas das coisas que a gente colocou no papel, que quando vai para a prática, aí vem o quê? Os pontos dificultadores que acontecem no dia a dia, porque aquilo que a gente pensou, quando vai para a dimensão concreta do dia a dia, aí a coisa muda de figura. Muitas das vezes a gente precisa ter expertises, né? Também uma equipe muito bem unida, capacitada, qualificada, para dar conta do projeto na execução, que é que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas o edital, ele tem que ser estudado. As parcerias são muito importantes, porque sozinho a gente não caminha. Aí tem empresas, fundos, por exemplo, o FIA, que é o Fundo da Criança, né, e do Adolescente, tem uma captação, uma janela de captação de recursos que é incrível quando se abre, né, inclusive através do CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Inclusive aqui na minha cidade eu faço parte desse conselho. Mas a gente sabe que, por exemplo, agora mesmo eu participei de um edital de captação de uma janela de captação de recursos de Salvador e a gente conseguiu ser contemplado. Mas para isso, a gente tem que ter todo um trabalho de estudo, de, como eu disse, ir no edital, ver o que são as prerrogativas, o que realmente está pedindo e seguir ali e buscar fazer, ter uma ideia e fazer
um projeto que realmente cause impacto. Impacto social, que mude a vida das pessoas. Esse vídeo que vocês viram já foi de uma atuação nossa, num projeto chamado Arte Estima, que é um projeto que atendeu 40 mulheres, 20 da zona rural, 20 da zona urbana, com atividades voltadas, com eixos que envolvia artesanato, culinária, box, mas o box de uma forma educativa, né? Também de ser educativa para trabalhar a autoestima, a autodefesa. Olha o que vocês colocaram: violência familiar. Vocês apontaram esse problema. Violência contra a mulher, né? Violência intrafamiliar, violência também, risco social com crianças e adolescentes. Então, assim, quando a gente vai pensar, o que que a gente vai desenvolver? Isso é importante. O que que também aquele edital, ele está vinculado a que eixo? Esse é um outro ponto que a gente tem que ficar muito atento para que a gente possa ter realmente um projeto execuível, um projeto também que consiga passar nos editais, certo? As fundações, tem aí várias. Fundação Itaú Social, né? Isso, Fundação do Banco do Nordeste. E a gente precisa estar atento a esses editais. E como vou voltar de novo, emendas parlamentares também é um outro viés de captação de recurso. Nós, da federação agora, conseguimos, através do Ministério do Esporte, e eu vi aqui, ó, um apontamento de um problema que vocês trouxeram, que era a questão do acesso à cultura e lazer. Então, nós temos também projetos voltados para a cultura, o lazer, com esporte, onde a gente vai, através justamente desse movimento, desta ferramenta que é o esporte, trazer o quê? A inclusão. Não é o esporte pelo esporte, não é fazer o futebol pelo futebol, o boxe pelo boxe, a capoeira pela capoeira, e assim vai aquilo que vocês definirem que foi o quê? Lembra que eu falei lá atrás? O diagnóstico, a escuta. Não adianta eu entender que ali eu vou plantar uma oficina de panificação. Mas é isso que a comunidade é lá. Ela realmente ela precisa, ela tem potencialidade para isso. Então, esses são os questionamentos, pode passar, Bia, que a gente precisa ter o cuidado para que o nosso projeto, e aí a gente ter indicadores e resultados para que a gente também vai medir essas mudanças e esses impactos. Porque depois que o projeto passa, é que vem aí o momento da execução e aquilo que eu falei, prestação de contas. A prestação de contas é um desafio gigante, porque temos fornecedores nesse processo, né? Tanto para os materiais de insumos que a gente precisa para o projeto, como também a contratação de pessoal. E aí vem o desafio da contratação de pessoal. A entidade vai fazer um contrato como? Vai ter os encargos sociais? Algumas sim caminham dessa forma, outras não têm. E aí se faz, a gente sabe que a gente vive, infelizmente, no modo de trabalho que a gente, né, no mercado de trabalho que a gente vive, uma precarização. E aí que a gente vem com prestadores de serviços, com nota fiscal avulsa, tem que ter um MEI, tem que ter um CNPJ, né? Ou o modo de CLT, que aí vem todos os encargos, porque quando a gente pensa, como eu falei para vocês, vocês têm 100 mil aí para captar, mas vocês acreditam que esses 100 mil vai dar conta do projeto como um todo? Essa é uma pergunta que eu estou provocando para vocês aí. Dá conta? Me responda aí. Sim, sim ou não, não, não. Isso, Bruno, não. Realmente não dá conta. E vem os desafios, mais ainda, que sabe o que é? Da conta bancária. Eu vou dizer porque a gente passou por isso. Que é a questão das taxas, dos impostos, que cada Pix que a gente vai fazendo para poder pagar um fornecedor. Eita, Lelê! Eu via meu presidente da federação louco, doidinho, doidinho da cabeça, coitado. E agora, Glaucio, como é que a gente vai fazer? Eu falei, ô, comprar feito.
É que não vai ser, a gente vai ter que se reinventar. E é isso aí, gente. Todo momento de um projeto, desde quando a gente começa a elaborar ele, até a gente conseguir captar o recurso mesmo e passar na aprovação do edital, e depois vai para a execução, nós temos que nos reinventar, porque as mudanças, o projeto, ele vem com... ele tem que ter clareza, não é isso? Ele tem que ter planejamento, e é por isso que o que está ali planejado, e vem uma equipe também, né, junto com a gente, para executar, e uma que está fiscalizando, eu digo na palavra até positiva, porque nos orienta. Quantas vezes a gente se viu em situações que não foram por conta nossa, mas às vezes uma nota fiscal que faltou, né? Uma descrição que tem que ter o cuidado para na hora que a instituição parceira que está financiando o seu projeto, ela tem exigências também sobre ela. Não é isso, Bia? Tem exigências. E essas exigências a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque é justamente os nossos CPFs. Eu que participo, né, desses movimentos, inclusive, de controle social, né, de conselhos, né? Eu fui presidente do Conselho de Assistência Social também aqui no meu município, e a gente sempre tem esse cuidado e esse olhar sensível também de entender que a prestação de contas, e eu lembro, né, do meu caminhar, né, do SUAS, que eu faço, né, esse trabalho aí com o Sistema Único da Assistência Social também, de que muitas das vezes não é só a preocupação de como elaborar, o que elaborar, quando passou, mas como a gente vai executar e o que vai impactar lá na frente, mas também com a documentação, com a prestação de contas. Então, medir mudanças e impactos envolve tudo isso. Envolve uma rede, pessoal, de que tem que ter muito apoio, parceria, porque na hora quando eu perguntei aí a questão que os R$ 100.000 dá conta do projeto? Não dá. Então, a instituição ela tem que entender que ela precisa ter um caixa de reserva. Isso é fato. Para poder rodar esse recurso, movimentar esse recurso que vai chegar, mas que ele é carimbado. Ele já está lá definido no projeto, dizendo que 50%, exemplo, é para a contratação de pessoal, 20% para alimentação, 30% para equipamentos, né? Investimento. E aí? Faz como? Então, seguir o que está no cronograma de atividades e de desembolso. A gente não pode perder isso de vista. Porque se a gente perder isso de vista, a gente entra naquilo que eu digo, e eu sempre falo, de comprometer, inclusive, a instituição a devolução de recursos. Aí aquilo que era para ser bom, fica ruim. Já pensou? Então, muitas das vezes, por isso que você tem que ter uma equipe também que entenda de prestação de contas, sabe? Não é só elaborar, captar um recurso que vem, é bom, mas também administrar, gerir, fazer gestão desse recurso e fazer gestão de pessoas também é um grande desafio. Porque quando eu falo do ponto de vista de gestão de pessoas, não é só a equipe, não, que está com a gente no projeto. É toda uma rede que a gente vai buscar nas parcerias para ajudar a gente com relação a transporte, porque muitas vezes eu sei a realidade das entidades, não tem carro, né? E se a gente tem um desafio de fazer isso em uma comunidade rural, dobra, multiplica a diversidade. Porque na zona urbana, a gente sabe que tudo é mais fácil, né? Os bens, acessos e serviços é mais fácil. Na zona rural, mais difícil. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês e falar de experiência própria e do que a gente viveu. A comunidade rural, ela precisa muito de atenção, muito de ser investido, porque ficam muito à margem, né? Fora. Então, assim, quando pensar nos projetos e pensar nessas localidades, é vocês também reverem todo esses indicadores e também esses pontos, né, que muitas vezes se tornam frágeis,
eu digo assim, mais vulneráveis, mas que depois, lá na frente, eles se tornam fortes, sabe por quê? Porque na comunidade que a gente atendeu aqui mesmo, foi a comunidade que mais nos deu resultado, foi na zona rural. Até mais do que a comunidade da sede, onde se tinha até mais oportunidades, mais fácil de chegada até as localidades. E eu lhe digo, o melhor de tudo isso, quando a gente fala da mudança, é o depoimento dessas pessoas. É o depoimento do nosso público, seja criança, seja adolescente, seja idosos, sejam mulheres. É incrível como também isso muda as nossas vidas. E eu lhe digo, eu sou uma pessoa transformada. Muito dos anos que eu tenho de serviço social, de educação, porque eu também sou professora, né? De um trabalho voltado com projetos, eu aprendi muito com todas as experiências que a gente vem tendo com os projetos, aqueles que passam e tem uns que não passam. Aí não passou, a gente fica frustrado um pouquinho, mas essa ideia, ela pode ter uma próxima oportunidade. Então, pode passar, Bia, por favor. A gente precisa compreender a teoria da mudança. Eu falo sobre isso. Que teoria de mudança é essa, Glauci? Na mudança daquilo que a gente às vezes pensa que, oh, não deu certo, ah, eu estudei tanto para isso, eu fiz, eu passei noites, e claro, fiz o edital, foi lá e depois a gente não foi contemplado. Tudo bem, pessoal. Tudo bem se não foi contemplado agora, mas você teve o quê? Você se deu a oportunidade de tentar, de fazer um diferencial. Não foi dessa vez, pode ser de outra. E aí vem a teoria da mudança. Da mudança que às vezes não foi para aquele momento, mas vai ser para o outro. Então, pensem sempre, vocês enquanto instituições, enquanto técnicos, de ter um banco de projetos. Sabe por quê? Porque aquele projeto que naquele momento não deu certo, você pode repaginar ele e adequar ele a um outro edital, ou até um próximo edital que futuramente ele dê certo. Esse projeto que eu apresentei para vocês aí, por exemplo, vocês acham que a gente conseguiu até uma etapa, outra sim, outra não, a gente está executando ou não? Se vocês vissem essa apresentação, vocês avaliariam e dariam a oportunidade para esse projeto que eu falei, Tecendo Futuros? Sim ou não? Cadê o chat aí? Essa apresentação que eu mostrei para vocês, Tecendo Futuros, onde vai trabalhar com criança, adolescente, mulheres, idosos, atendendo a perspectiva da economia solidária, né? Alinhada às ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entendendo que a gente tem que estar preocupado com o meio ambiente, com a saúde. E aí, esse projeto passaria ou não passaria? Aí, a Maria José falou que sim, com certeza. Obrigada, Maria José. Pois é, a gente fez tudo isso e a gente acabou. Passou numa primeira etapa, na segunda a gente não passou. Porque o número de projetos que passaram foram grandes, a gente entende, o recurso escasso, e a banca examinadora deu algumas prioridades para uma análise de um outro olhar. Mas não quis dizer que nosso projeto não foi bom. Muito pelo contrário, foi excelente. Mas não foi dessa vez. E aí que eu venho com a teoria da mudança. Para que a gente, daí para frente, com as atividades que a gente propôs, com os produtos, com os resultados e impactos que a gente quer, a gente também se reconstrua com isso. E aí a gente começou a buscar, sabe o quê? Parceiros. E mostrar. Ó, aqui, ó, a gente conseguiu ser contemplado, quer dizer, ser aprovado numa primeira fase, mas na segunda
e era um projeto para R$ 100.000, sabendo que a gente ia precisar de mais do que isso para executar eles, certo? E agora a gente está buscando novos parceiros, a gente está com um projeto já engatilhado aí para um segundo edital aí futuro. Vocês entenderam? Então é disso que eu estou falando. A teoria da mudança é a gente se dar a oportunidade de que toda mudança ela só acontece de dentro para fora. Tá? Nunca esqueçam isso. E que por mais que seu projeto, naquele momento, se ele não passou, seja por situação X, Y, Z, também, se ele não teve uma aprovação, eu digo assim, numa análise que vocês viram que precisava melhorar, é um momento também de você investir esse melhoramento. De trazer, pode passar, Bia, a oportunidade, né? Eu digo assim, de apresentar a proposta. De que forma? Comunicação. E nesta comunicação, eu quero, né, ouvir de vocês aí, através do chat, né, ou também de perguntas, porque agora eu quero ter um momento interativo com vocês. Nas experiências e no caminhar, na trajetória de vocês, qual é a ideia de apresentação de projetos que vocês têm? Qual o projeto que vocês hoje têm, inclusive, na instituição? Então, qual é a dúvida que vocês tenham no sentido de, isso aqui eu pensei de uma forma, não era dessa, mas o que eu preciso melhorar no meu projeto é X coisa. Está aberto aí agora, Bia, para o nosso público aí interagir e depois dessa explanação que eu fiz aí, dessas pontuações, a gente abrir uma discussão aqui, por favor. E aí? Esse pessoal todo tímido assim, gente? Temos aqui 34 pessoas na sala, por favor, Pois gente. é. Vamos lá. Olá a todos, olá Glauci, né, parabéns Vamos aí pela compartilhar a explanação. experiência. Vamos lá. Prazer, Marcela aqui do SBET. Na nossa dificuldade em específico, se for possível explanar aqui com os demais, é na apresentação do objetivo final, o que vai ser construído após o projeto, não a intenção de projeto, né, para o financiador ou para, né, os stakeholders que estão participando, o que, de forma objetiva e clara, a gente quer ter resultado. Então, hoje a gente sente essa dificuldade de ser claro e objetivo sem parecer longo ou muito disperso, né? Acho que ter essa objetividade na hora de transpassar o objetivo, né, daquilo que é proposto ao financiador. Seria hoje o nosso principal ponto de dificuldade nesse sentido. Obrigado. Marcelo, você é de onde, por gentileza? De Indaiatuba, interior de São Paulo. Pois é, que bom, né? Então, assim, tá vendo que Marcelo trouxe, gente? É um dos gargalos mesmo que acontece, que a gente tem que ter o cuidado para não ter objetivos confusos. Por isso que aquilo que eu apresentei, que quando falta diagnóstico, aquilo, como eu falei lá no início, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas a gente sabe para onde a gente quer ir. Nós temos propósito, o projeto é isso. O projeto, lembre que ele tem começo, meio e fim. Então, isso é fundamental para a gente poder ter um orçamento consistente. Então, um dos gargalos também, que muitas das vezes acontece que no meio do caminho são orçamentos inconsistentes, a gente prevê uma coisa, quer fazer outra, não pode. E aí que vem também as metas. Então, a própria equipe, né, que quando a gente passa no edital, a gente também tem que ter algo que depois, lá no finalzinho, eu vou falar com vocês. Humildade. Não sabe o que é? Pergunta. É muito melhor a gente pecar por excesso, né, de zelo, eu sou muito dessa linha, do que a gente, né, ficar com a duvidazinha aqui, ó, na cabeça e sair fazendo, atropelando as coisas e fazendo errado, porque simplesmente ficou meio intimidado, envergonhado, ou realmente não quis demonstrar que não sabia. Não, sabe? A gente tem que dizer, tem que falar, principalmente para a equipe que estiver nos
eu digo assim, nos acompanhando, são nossos anjos, eu sempre digo isso, são nossos anjos, que dizem assim, ó, aqui deu certo, e a gente também dizer, ser muito verdadeiro, ser muito fiel, ser muito honesto, leal mesmo, sabe? Com os nossos princípios, porque a gente sabe que o que existe muito nesse mercado aí, que o povo chama, até, né? Eu tenho um presidente de APAI, ele foi presidente da Federação das APAIs, que ele falava de pilantropia. Existe, né? Esse termo eu nunca vou esquecer na minha vida. Existe. Mas nós fazemos filantropia, é uma coisa, e pilantropia é outra. Então, isso é importante, a gente entender que aquilo que a gente está fazendo, que é para que o projeto define que ele chegue até realmente ao público, sabe? O recurso que vem não é um recurso para mim, não é meu, é para causar um impacto para a proposta que a gente, né, de certa forma, fomos confiadas. Então, se tem, às vezes pode acontecer algum problema, pode ter algum erro, pode. Então, fala, antes até de errar, tem uma equipe que vai lhe orientar. Então, é uma dica que eu vou deixar aqui. Sempre busque essa orientação, certo? Então, nunca esqueçam disso. Quem mais? Gostaria de compartilhar aí, por favor, sua experiência e falar do que está lá, ó, o gargalo que você tem para os seus projetos. Marcelo já deu a contribuição dele aí. Parabéns, Marcelo. É muito isso mesmo. Tem alguém aqui, aí, nesse meio aí, da Bahia, que está participando? Sim, Janaína, SOS Presídio. De onde? Sou de Salvador, SOS Presídio, do Grupo Ah, KPM. bem-vinda, Janaína. E aí, Janaína, me Obrigada. conte aí um pouquinho como é a sua experiência aí em Salvador. Mas troca aí uma figurinha com a gente aqui. A gente faz parte, né, do presídio, trabalhamos com... Eu, no caso, eu trabalho com a brinquedoteca. Ah, Então, eu bacana. tô aqui no processo exatamente isto, de aprender, né? Porque o nosso projeto é exatamente expandir a brinquedoteca nos pavilhões do presídio para fazer esse trabalho de ressocialização com a família. Então, a brinquedoteca é uma estratégia, na verdade, até mesmo como colocar isso no projeto, né? Porque entendemos que a criança em si, ela sensibiliza muito, né, o escopo da diretoria, né? E Isso. aí a gente entra com o processo de ressocialização da família. Então, é a criança entender que ela está afastada do seu pai, mas, né, a família, ela tem que seguir, né? E aquele momento ali ser um momento único para eles. Então, eu estou aqui muito como aprendiz, para mim está agregando muito, porque a gente já tem em mente, sim, expandir esse projeto lá Que nos ótimo. pavilhões, que é a Que brinquedoteca. Que maravilha! E a brinquedoteca, como você falou, ela é uma estratégia de inclusão, sabe? Principalmente na perspectiva do que a gente tem, que um dos direitos, que é o direito de brincar. Sim. A primeira infância, ela é fundamental nesses processos de brinquedoteca, cuidoteca, né? Tem um monte de nomes aí, né, que a gente reinventa aí dentro dos processos e que a gente precisa ir nesse pilar aí que você trouxe, que é justamente a família. Um dos eixos estruturantes que a gente mais atende nas nossas instituições é justamente a materialidade sociofamiliar, que é um dos eixos estruturantes do SUAS, como também os territórios. Então, a territorialização ela é fundamental. Por isso que quando eu trouxe lá, lembra naquele vídeo quando eu apresentei e mostrei o território que eu estava? Eu queria muito que quem estava avaliando o nosso projeto
tivesse uma dimensão de um pouquinho da beleza, da natureza, sabe? Da condição de como a gente vive, até porque a gente fez muito alinhado às ODS, né? Também isso é importante. É uma outra dica. Sempre faça um alinhamento, uma costura do seu projeto com os objetivos do desenvolvimento sustentável, certo? Isso é Sim, importante, sim. até porque nós, enquanto instituições que têm um objetivo que é de instituições eficazes, né? Que a gente precisa para poder estar aí junto nesse propósito de justamente a gente conseguir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Esse é, inclusive, o objetivo, e um dos meus encantos pela Campemis é esse. Porque a Uhum. Campemis é uma instituição diferenciada, porque ela, de certa forma, é um guarda-chuva para a gente. A Campomis acaba sendo, né, onde a gente consegue se apoiar para poder os nossos sonhos, as nossas ideias se realizar. E aí a comunicação ela é fundamental nesse processo, tá? Pode passar aí um pouquinho. Não é a mensagem final do final, mas até porque a gente ainda tem um tempo aqui, a gente vai ter um debate, né? Eu digo assim, até porque eu quero ouvir mais de vocês, porque quando Bia me trouxe, né, a ideia da gente ter esse percurso, foi muito mais de eu não só trazer muito das experiências que a gente tem e do que a gente tem vivido, mas de vocês também trazerem o que vocês estão vivendo e compartilhar e ter esse momento interativo aqui, né, de estudo conjunto, que às vezes no dia a dia a gente não tem muito tempo, né? A gente acaba se atropelando, a gente acaba atropelando as coisas nos atropelando. E aí o Marcelo trouxe essa experiência que ele vive lá, a Janaína trouxe, e eu quero que cada um de vocês que estão aqui tragam, porque eu sei que todo mundo aqui tem seu saber. E é partindo desse princípio, como já dizia Paulo Freire, não há saber maior nem saber menor. Há saberes diferentes. E aqui eu estou vendo, nessas 34 pessoas que estão aqui, o quanto de sabedoria que a gente tem. E aí eu vou dizer mais uma coisa para vocês. O saber popular, ele é fundamental no nosso dia a dia, nas nossas instituições, com as nossas parcerias. Busquem sempre os conselhos de direitos. Sabe? O que Janaína traz aí, inclusive na instituição que ela atende, quando fala SOS Presídio, né? Isso, excesso É isso? presídio. Pois É. é. Imagine. Com que público é esse que você, né? E aí traz a estratégia da brinquedoteca para envolver, para trazer para dentro quem? A importância do que, Janaína? Da Que você família. trouxe aí? A família. Então, o foco é a família. E a família ela é composta de pai, mãe, filho, padrasto, tia, tio, todos os arranjos familiares que tem, eu ainda falo papagaio, periquito, cachorro, todo mundo. Então, são as relações humanas. As ideias que transformam, projetos que se conectam com as vidas humanas, com as pessoas. Né? Aqui eu tenho uma experiência muito bacana com uma associação que se chama Aprisco, que atende pessoas em situação de vulnerabilidades, tanto em situação de rua, dependência química, de substâncias psicoativas, seja lícitas ou ilícitas. Então, assim, e aí a gente vê ali tanto problema, mas também, a gente também, nesse mundo de problemas, a gente vê também as soluções para eles. Porque vai ter, seja em qualquer instituição que a gente atenda, os problemas estarão. Por isso que eu comecei. Qual é o problema que você identifica na sua cidade? Qual é o problema que você identifica na sua comunidade? Qual é o problema? Porque tudo a gente tem que partir quando vai para o projeto, a ideia ela nasce do problema. E a gente levanta essa hipótese e vai construindo no esqueleto, que é um projeto, e para a gente realmente lá na frente ter o êxito que a gente precisa. Mas não esquecer do ponto de vista que cada problema desse, a partir da realidade que vocês vão atender,
né, da comunidade que vai ser atendida, do público-alvo, a gente precisa, vou voltar novamente, ter humildade. Não sabe, pergunta, aprender com o outro. Não sei tudo e ninguém é melhor do que o outro. Ó, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E as pessoas precisam disso, de ser tocadas no seu íntimo, na sua alma. Não adianta, tem projetos aí que são projetos de milhões e que não causam impacto na vida das pessoas, não causam mudança. Por quê? Porque muitas vezes o que está condicionado ali é só o quê? O capital, o dinheiro. Mas o dinheiro ele é importante, a gente precisa dele, porque senão, eu sempre digo, a gente não pode desassociar uma política social de uma política econômica. A gente vive muito isso no SUAS, né? Que a gente ainda não tem o nosso percentual obrigatório. Estamos aí na luta desse mínimo aí. Que quando tiver, imagine, se a gente com pouco que tem, a gente já faz o muito. Imagine quando a gente tiver esse percentual garantido em lei, como a saúde tem seus 15%, como a educação tem seus 25%. Imagine como a gente vai transformar. Por isso que eu acho tão bacana, eu sempre participo dos percursos formativos da Campemisa, porque vem, né, pessoas extraordinárias, incríveis com experiências para a gente trocar figurinha, e que fala, quando a gente, por exemplo, um projeto mesmo, um edital da Campemisa, a gente não pode pensar que ali a gente vai fazer reforço escolar, porque isso não faz parte do que o Sistema Único da Ciência Social ela prevê e ela está ali no seu eixo estruturante. Isso aí é educação. Então, o cuidado, por isso que às vezes alguns projetos não passam, porque quando pensam, vão colocar e vai dizer que é reforço escolar, e outra entender que é ação continuada. São oficinas, porque elas nem sempre, elas nunca vão ser o fim, elas serão o meio, certo? As oficinas socioeducativas, a de esporte, a de cultura, serão estratégias, como bem Janaína disse, e trouxe aí. A brinquedoteca é o quê, Janaína? Como você trouxe no projeto de Exatamente. vocês? Para a ressocialização da família, né? Fazer aquele ambiente menos desafiador para a criança, né? De forma Sim, lúdica e interativa, porque é um ambiente desafiador, não é um ambiente apropriado. Então, fazer daquele sim. ambiente o mais lúdico possível, mas com um propósito maior da ressocialização familiar. Pronto, dando continuidade a esse debate nosso aqui, que é uma outra instituição que pode compartilhar com a gente aqui, nessa dimensão aí, ó, ideias que transformam, projetos se conectam. Quem pode aí também falar um pouquinho de sua experiência e trazer para a gente? A Josilane, ela fez um comentário. Ela falou assim, ó, é, Josi Bertolino, Montes Claros, Minas Gerais, Instituto Social de Hum, Amor e Cristo, ISA. Apesar de 15 anos de existência, estamos iniciando o trabalho de captação de recursos de forma profissional e personalizada. Tudo é novo, tudo é conhecimento. Muitas dúvidas, mas com muita vontade de acertar. Se você puder, Josilane, ligar o microfone e compartilhar um pouquinho conosco a sua experiência. experiência. Vamos aí? Bacana isso aí que ela trouxe, viu? Importante para o nosso, para ampliar o nosso universo informacional e as nossas experiências que a gente tem no dia a dia. São Olá, 15 anos. boa tarde. Boa tarde. Então, eu estou iniciando eu sou assistente social e pedagoga, então quando você estava falando do contexto da política da educação e da política da assistência social, eu caminhava junto, sabe? A gente consegue navegar, às vezes, nos dois espaços. E eu estou iniciando
essa jornada específica na área de projetos e captação, em uma instituição que tem 15 anos de existência, mas aquilo que é comum em todas as OSCs, né? A ausência de recursos. Assim, a gente vai em uma reunião e aí a gente volta, não é isso? Eu não sei se aí na região de vocês é assim, mas eu sou do norte de Minas Gerais, então já é uma região que sofre mais, né? Algumas peculiaridades dentro do próprio estado. E a gente vai a uma formação e a gente sai de lá com um questionamento único, falta de recursos, né, para contratar um profissional. Então, às vezes, você fica muito no voluntariado e os projetos, as ideias, elas iniciam, mas elas não terminam, elas ficam no meio do caminho, por falta mesmo de de pessoas profissionalizadas. E ali você tem, às vezes, que é o caso da que eu atuo, ela tem ali a fundadora, que é a presidente, e quem tenta dar conta de tudo, e ao final você não dá, né? Você não consegue dar conta. Então, eu estou nessa seara aí, iniciando, né? Bem desafiador. Eu acho que a área de captação de projetos é muito desafiador, né? Você tem que estudar muito, você tem que realmente conhecer de forma profícua mesmo os editais, a empresa, né, que é a patrocinadora ali daquele recurso, como você estava falando aí, né, Glaucia? Então, assim, o pré-projeto é muito trabalhoso, né? Não é só, às vezes, como assistente social e pedagoga, às vezes eu domino bem a técnica da escrita e tudo, mas a gente sabe que antes da escrita tem um trabalho árduo, né? Antes disso aí, para a gente consolidar. Então, eu estou aqui mesmo para aprender. E aí, você também nos ensinou um pouco aí, sabe? Porque, como eu falei lá no início, essa relação nossa aqui, e quando a Bia me convidou, né, para que a gente pudesse bater esse papo, né? Conversar, trocar figurinha, contar também um pouco das nossas dores, né? Das nossas angústias que a gente tem, porque a vida é muito feita disso, como eu disse para vocês, da teoria da mudança. Muitas das vezes, aquele projeto que a gente idealizou tanto não saiu do papel, né? Uhum. Não teve a oportunidade de passar num edital XYZ, mas que depois chega a oportunidade. Então, a gente voltando, como você disse, que está iniciando, não é isso? Lá uma equipe, né, de profissionais com projeto, só para projetos, então tem um banco realmente de projetos e nasce de inspiração. Eu sempre disse, até sendo futuros, ele nasceu de uma inspiração que eu estava tentando fazer, eu tinha uma ideia que era, mas ela não saía, e depois, assim, é igual um artista, né? Eu digo, o projetista é muito isso. A gente vai pensando, não é aquilo, vai escrevendo, reescrevendo, pegando outras ideias também, conversando com outras pessoas para poder juntar, porque não é um trabalho de eu, né, sozinho, é um trabalho coletivo. A gente tem que ter isso. E outra coisa, aquele que um escreve, outro já procura edital, o outro é o que vai executar, entenderam, gente? Então, assim, as teorias, elas são muito importantes, mas não adianta nada disso se a gente realmente não dominar, né? Não só as técnicas, como as teorias, mas também tocar na vida das pessoas, na alma delas. Eu digo isso porque no percorrer, no dia a dia com o projeto já executado, porque uma coisa é quando a gente está ali elaborando, ele passou, pronto, aí vai executar, a gente vai encontrar esses gargalos. É o pouco recurso, é mesmo o recurso que recebeu, que muitas vezes, como eu disse, ó, tem lá a taxa do banco, que a gente não é isenta e a gente tem que pagar. E aí a instituição não tem aquele recurso, vai ter que fazer o quê? Vai ter que buscar, doação, vai ter que fazer uma atividade para poder angariar recursos, para poder manter, como eu disse, sempre vejam que um projeto é de 100 mil, você não vai executar só com 100 mil. Isso é fundamental, porque senão a gente vai ficar naquela ideia utópica. O sonho é bom, mas para ele ser realizado, a gente precisa ter concretude, pisar no chão,
Sempre digo isso. Então, eu quero fazer uma atividade que eu vou que eu vou investir, né? X num evento, 2.000. Pronto, um exemplo. Mas esse 2.000, eu tenho que otimizar ele com a qualidade dos insumos. Então, não é porque você vai atender pessoas de vulnerabilidade, você vai fazer de qualquer jeito, vai ser qualquer alimentação, vai fazer para poder, né? Você tem que trabalhar com a economicidade, sim, mas com a qualidade. Você não pode trazer a economicidade não partindo da qualidade, certo? Então, por que isso eu digo? Porque os fornecedores, quando a gente vai fazer, né, a pesquisa de preço, e lembre-se que tem projetos, editais, assim, que eles já pedem que você já encaminhe o orçamento antes. Por quê? Justamente para não ter o entrave de ter o quê? Orçamentos incompatíveis. Entendeu? Porque quando você também vai colocar lá no seu projeto, por exemplo, uma impressora que custa 2.000, botou lá 2.000. Aí, quando você vai comprar essa impressora, ela não está mais de 2.000, ela está 2.100. E aí? Vai deixar de comprar? Não pode. Você vai ter que colocar os 100 para poder justificar ali a sua compra, ou você vai ter que buscar, porque lembre-se, quando é licitação, por exemplo, a gestão pública ela trabalha muito com isso, né? A gente, depender do tipo de edital, a gente ainda consegue fazer algumas, eu digo assim, algumas adaptações, tipo, se está lá impressora colorida, tal, não está dizendo de forma muito específica o que é, você botou 2.000, você pode chegar a uma impressora até um menor valor do mercado, mas ela tem que ter nota fiscal, né? Você não vai poder, né, fazer um projeto que depois, lá na prestação de contas, você vai ser glosado. Entendeu? Eu digo no projeto, no cronograma de desembolso. Então, esse é um cuidado, gente. Eu sempre digo. Muito cuidado. E essa equipe, como Joselane vem dizendo aí, ó, ela é assistente social, mas a gente, eu também sou, a gente tem uma limitação. Então, tem coisas que eu não vou conseguir fazer, que é o contador. Eu vou precisar de um contador. Entenderam? Então, assim, por mais expertise que eu tenha, que eu consiga, e muitas vezes a gente tem aquela redução, né, de recursos humanos nas nossas instituições, que aí se resume a 2, 3 pessoas, sabe, que está ali envolvida, mas a gente vai buscando as parcerias. Nunca esqueçam disso. E aquilo que eu trouxe, a admissão, certo, do que a gente precisa ter humildade, não sabe, pergunta, compartilha, sabe? Traz a inovação para que aquilo que às vezes a gente tem que se reinventar, reconstruir. E aí nós somos muito isso, né? Quem está na área social, o tempo todo a gente, né, tem muito essa coisa de hoje a gente não tem o pão, vai fazer o cuscuz. Não é isso? Então, assim, mas ficar com fome a gente não vai. Então, assim, é muito isso. Então, eu sou muito despachada dentro dessa linha. Talvez por isso que, assim, a gente tem que ter realmente, desprender, ter ousadia mesmo, ter medo, vai ter medo. Não adianta, que o medo vem, mas enfrente o seu medo. Enfrente ele, vá para cima, vá, insista. Como eu tenho esse meu presidente também, ele fala que nós, viu, Joselane, somos insistentes sociais. Não assistentes sociais, né? Somos insistentes. E trazendo a questão, inclusive, da comunidade, Beatriz mesmo recebeu um presente nosso das mulheres, do coletivo de mulheres, que nasceu do projeto Arte Estima. Então, né? Assim, a ideia tão ainda ali primária, a gente nem imaginava que a gente ia conseguir alcançar os impactos que a gente conseguiu. E as mulheres começaram a produzir peças para elas venderem. Ou, se não vender, elas construírem para elas no artesanato. E nós demos de presente, né? Para a Beatriz, lá em Salvador também, para a secretária. Então, eles fizeram com material rústico, sabe? Com aquilo que é, como eu disse, vocês têm que trabalhar
da realidade da comunidade. Então, tem que ter diagnóstico, tem que ter escuta. Não é o que eu penso que eu quero, vou fazer e pronto, porque o dinheiro está ali, ou porque o dinheiro vai vir. Não, entenderam? Então, quem mais pode falar um pouquinho, porque a gente já está, né, no nosso espaço aí, né, Bia? Eu estou ligada aqui na Olá, hora. olá, boa tarde. Boa. Maria José, do Instituto Semeadora Semente, aqui em Aracaju, Sergipe. Ai, que maravilha, no Nordeste também. Diga aí, Nordeste, Maria pertinho, José. né? É, Pertinho de pertinho. Salvador, da Bahia. Então, aqui a gente Compartilhe. trabalha com essa mesma dificuldade, né? Que a colega aí falou, né? Sem recurso, e sem recurso é difícil. É Ou difícil, vive é com o verdade. pires na mão, com o pires na mão, né? É, Né? Ou a gente faz um outro trabalho mais consistente para sobreviver. A gente trabalha com mulheres em vulnerabilidade social que está sim, acometida de câncer, com câncer, né? Está em sim, tratamento, não é a questão de saúde, mas é a questão de autoestima. sim. Então, eu sou cabeleireira e, assim, eu tive uma cliente que passou por um processo, né, de quimioterapia, eu dei uma peruca para ela. E a peruca, depois que eu cedi para ela, eu percebi que é grosseira, fica muito cabelo, Sim, não dava para não sim. ter franja. E aí a gente, como você falou, que o projeto é uma ideia, né? É uma Isso. ideia que nasce no nosso coração com propósito. Então, cada dia o câncer cresce, né? Isso. As mulheres são acometidas com câncer e a gente olha e não sabe. Chega no hospital, é mulheres que não acaba mais, tudo carequinha. Então, aí veio a ideia de fazer prótese capilar. A prótese ela é diferente da peruca, Hum, ela é mais realística, ela é fio a fio. Então, essa dificuldade do projeto, meu Deus, como é difícil. Por quê? é Porque o difícil mesmo. material, muitas das vezes, não é brasileiro, é importado. O que Sim, a gente tem no Brasil, ele fica meio grosseiro. E o que fazer quando a gente entra no edital, que o material, né? Como que a gente vai orçar, fazer orçamento? Então, esse desafio tem me tirado um pouco, né? A paz. Por quê? Porque quando você fica feliz quando ganha um projeto, mas na hora de orçar, como comprar? Para dar aquela entendi. qualidade que a gente, né, se propôs dentro daquele objetivo de deixar ela mais parecida com o couro cabeludo. E que vai Também impactar na autoestima dela, né? vai impactar na autoestima, elevando ela a passar do processo que ela se encontra. 50% é do medicamento, que é né? E o resto é ela. Se ela Sim, se sim. motivar, segundo o médico, né, a medicina, tem mais chance quando ela fica mais alegre, né? Quando ela Sim, eleva a autoestima. E esse é um trabalho que a gente faz contínuo, né? A gente faz esse sim, trabalho. sim. E Pois é. acolhe essa mulher e acolhe outras mulheres para ensinar para fazer a peça dela. São dois públicos, né? A que está acometida, Sim, o câncer, e a que a gente vai, né, ensinar, né, a profissão, né, para ela gerar renda, porque é uma coisa nova, inovadora, né? sim. Cabeleireiro tem muito, peruqueiro não tem, né? Ou seja, que faz prótese ou peruca, não tem, é muito pouco. Então, é uma profissão de uma área boa, mas aí é difícil também, porque a gente, quando vai para o recurso, a gente não tem essa oportunidade. A gente perdeu uma oportunidade Acaba. com a Capemisa, a gente, né, é parceira, né? Eu creio, né? A gente perdeu Sim, um projeto recente por conta de
né, daquilo que você falou, né, que tem que revisar, tem que, né, Tem. ver o projeto. E a pessoa da equipe, ela mudou a regra. O valor, né, que é do edital é exato, é para ser aquilo. Ela mudou, né, os profissionais, o valor dos profissionais acrescentou, e por isso a gente perdeu. Não foi por causa de outra coisa. Olha, Né? aí, ó, como é importante, tá vendo? Essa sua contribuição foi fundamental para essa temática que a gente hoje, né, está tratando aqui. Olha aí um exemplo claro, real, e aí o cuidado que a gente tem que ter. Verdade. É verdade. Às vezes, É, por conta de uma dimensão e uma é, forma equivocada de ser sim, feita, verdade. né? O projeto era bom, mas fugiu da regra. Fugiu da regra. Fugiu da regra, ponto. Infelizmente, a Capemisa estava certo, quem julgou estava correto, porque a gente não cumpriu, né, com a regra daquilo que eles pediam, né? Tinha que ser Mas igual. aí eu lhe digo que a gente precisa, sabe o quê? Sim, Ô, Bia, bota aí para mim que você vê, tem aí uma reflexão. Abre aí para mim. Você fecha esse aí, depois a gente vai voltar aí no slide, que vai ter uma última mensagem, que é da última, que é no final. Mas abre aí reflexão para mim, por favor. Eu compartilhar com elas isso aqui. Porque o que você me trouxe aí, Maria José, é muito que eu vou contar agora aqui uma historinha para vocês. Porque a gente precisa compreender, né? E ter essa dimensão do trabalho que tem que ser construído em equipe. E que quando um erra, todos erram. Quando um acerta, todos acertam, né? Então, esse é um grande cuidado, como também a colega trouxe aí, disse, ó, revisar, como eu falei, né? Vamos estar sempre revisando o nosso projeto. Ele seja na execução, ou seja, se a gente tiver ele ainda na elaboração, certo? Quem é que tem alguém aí participando de algum edital agora? Alguém que está nesse formativo aí, está participando de algum edital? Está em período de edital? Está elaborando Consegue algum projeto para visualizar o edital? slide? Pode botar. Não estou visualizando, não. Nenhuma instituição está participando de nenhum edital, gente. Você CMDCA. conseguiu abrir ele, Bia? Aqui eu consegui, eu não consegui. Eu estou tentando aqui no outro computador. Peraí. Compartilhar, né? E aí, pessoal, quem de vocês estão participando de edital agora, fresquinho aí, que ainda está no processo, nas datas de andamento? Abri inscrição da Fundação Salvador Arena. Hum. E como é que é, Guilherme? Luiz, né? Luiz Guilherme, Isso, Luiz, isso. que falou? Compartilha aí um pouquinho com a gente. Eles apresentaram uma semana com curso formativo para as pessoas entenderem o que é um programa e um projeto, né? Meio que estruturar como vai ser a Bacana. proposta. Depois eles publicaram o edital e agora a gente precisa se enquadrar para concorrer. Pronto. E vocês estão conseguindo acompanhar? O que você está achando de sua equipe, de você? Como é que está esse processo para vocês? A nossa instituição mudou a administração agora, nesse mês. Então, a gente está se organizando para estruturar o projeto e concorrer. Entendi. E o Eu projeto, não vocês sei vão se vai ter trabalhar tempo com suficiente. que público? Vocês estão O público aqui é assistência dimensionando o projeto? social. Nosso Sim, público são 60 crianças, que a gente faz um acompanhamento deles, fornecimento de refeição, e já tem sim. uma parceira aqui na instituição fornecendo aula na área de música, né? Música e cidadania. Certo. Oficina de música, né?
Oficina de música é uma das atividades, as outras Sei. são atividades locais que a gente está estruturando. Pois. E você acha que nesse propósito, né, que vocês têm, você consegue atingir no prazo o que o edital está pedindo? Como é que você avalia? Eu avalio que é possível, sim, atender o Ótimo, edital, atender a estrutura, acho possível. É só uma ótimo. questão dos novos organizadores concordar que essa é a opção nossa para publicar, né? Para apresentar a Ah, joia. proposta. Qual é a cidade? O estado? É Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro. A instituição Ah, é a Rio de FEBEM. Janeiro. Eita, que lugar lindo, né? Que eu já ouvi falar. Nunca fui. É Mas já ouvi bacana, dizer que é o assim. paraíso, né? Pelo Quando menos o é o que a gente paraíso vê tem na coisa de louco. televisão, né? Nas novelas. Exatamente, essa é a parte bonita, né? É verdade. Pois é, então a gente deseja muito sucesso, né? Que vocês realmente consigam, né? Até porque já vi que vocês envolvem, o público de vocês é crianças, né? De que faixa tá? Nós vamos desde 7 até 17 anos, se eu não me engano. Ah, pronto, crianças e adolescentes. Pois é. E adolescente também. Então, foca, vai naquele ponto, como eu falei, ó, diagnóstico, qual é o caminho? Vocês têm foco, têm propósito, não é qualquer caminho que vai servir, tá? E aí, ó, estudar o edital direitinho, a equipe que tem expertise para isso, sentar e escrever, aqueles que já são para outras dimensões também vai logo se organizando dentro do propósito, quem está com orçamento, quem está, entendeu? E junto é um quebra-cabeça que vai montando. Então, vou começar aí a falar um pouquinho dessa reflexão. Bora passar aí, Bia. Vamos lá. Assembleia na carpintaria. Contam que na carpintaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas Travo só para mim? pode passar. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre mediu os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu em um fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia reativou a discussão. Pode passar, Bia. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se, então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram a alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Pode passar. Ocorre o mesmo com seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa
e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-lo, mas encontrar qualidades, isto é para os sábios. E aí eu encerro essa reflexão com vocês, certo? E que vocês levem para o dia a dia de vocês, para o nosso dia a dia. Apontar defeitos é muito fácil. A gente tem que buscar no outro o que há de melhor nele. O que é de melhor, porque a gente tem defeitos, todo mundo tem. Por isso que a gente tem que buscar também florescer o que há de melhor na gente. E buscar também a gente nos qualificar para que a gente fique melhor ainda. Eu sempre digo, sabe, na minha vida, que não adianta eu ser um excelente profissional se eu não for uma excelente pessoa. É voltando e dizendo de novo para vocês que, para independente dos recursos que a gente receba, dos atendimentos que a gente faça, dos projetos incríveis que a gente tenha, o que há de mais importante aí são os seres humanos, são as pessoas, sabe? E isso daí é fundamental para a gente poder realmente ter uma mudança de cultura, de atitude e que os nossos sonhos, que os nossos projetos se realizem através das nossas ideias, ideias positivas, ideias que vai ser compartilhadas e que eu não vou, ali eu estou pronto, vou copiar o do outro. Não, você vai tomar como inspiração. Você vai se inspirar naquilo e vai construir o seu, porque nós somos incríveis, nós somos capazes. Pode ter aí a inteligência, o IA, vai lá, você bota lá, cuidado com isso. Vocês tiveram aí um percurso, não foi, Bia? Com a professora sobre isso? É bacana, é importante, mas lembre-se que a maior produção que nós temos é da mente humana, certo? A mente humana. As tecnologias são ferramentas para nos ajudar, nos apoiar, otimizar, né? Algumas coisas, mas não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar e colar e achar que aquilo ali tomou que é a coisa perfeita do mundo. Não, que não existe perfeito para mim, só um só que é Deus. E a gente está aqui para poder buscar, né? Se melhorar e ser essa pessoa cada dia, né? Incrível que todos nós somos. Tem um videozinho, Bia, antes de eu encerrar e da gente fazer nossas considerações, certo? Que eu gostaria de passar, que é para fortalecer mais ainda essa ideia nossa de coletividade, de equipe, de mudança, de positividade, de fazer acontecer para aqueles que mais precisam, mas também para a gente também, porque a gente também cresce junto. Bora aí. Preste atenção. É um vídeo de percepção. Tá sem música, né? Agora... Ele é bem curtinho, agora tá sem som. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो
वक्त पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Ficou um pouquinho travado aí o som, mas era um vídeo muito de percepção, né? Você vê que tudo começou com quem? Com uma criança. E ali a gente teve obstáculo, ali nós tivemos chuva, tempestade, pessoas na zona de conforto que depois saiu de sua zona de conforto e foi. E é muito isso, gente. Pode botar no último slide ali, Bia, por favor, que a gente já está encerrando. E é muito isso a nossa vida, né? Mas lembre-se que isso a gente só consegue sair das diversidades, dos problemas, de tudo que a gente realmente vai vivenciar no dia a dia, quando a gente consegue, né, vencer nossos medos e se juntar, ter ali junto, ter um trabalho de equipe. E aí eu encerro, né, agradecendo muito essa oportunidade pela Capemisa, pelo convite, de vocês estarem aqui, né, trocando experiência comigo, a gente aprendendo juntos. Espero que vocês tenham gostado. O material vai ficar à disposição. Eu também estou à disposição, meus números estão aí, né? Glauce Miranda, aqui da Bahia. Se tiver a oportunidade de vir aqui, avise que a gente vai todo mundo estar junto, sabe? Compartilhando, se encontrando, tem as capacitações. E aí eu encerro dizendo: a humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo, aqui de que ninguém é superior a ninguém. Paulo Freire, certo? Muito obrigada. Tá no mudo, Bia. Glauce, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco da sua experiência, né, em captação de recursos. Gente, a Glauce, ela escreve projetos assim como ninguém. Então, o contato dela eu vou colocar aqui novamente. Vocês podem pegar, façam contato com ela, que ela é assim sensacional. Eu agradeço, Glauce, por esse momento. Agradeço a todas as instituições que estiveram aqui presentes. Gente, a Capemisa está disponível para vocês também na construção de projetos, na concorrência de projetos de editais que não são nossos, tá certo? De editais terceiros, a gente também faz esse assessoramento. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto rapidinha, será que vocês conseguem? Eu estou até aqui tentando registrar. Isso. Esse momento ímpar, né? Muito obrigada mesmo. Passou assim, ó. Eu estava aqui de olhinho do tempo para a gente, porque se não se deixar, eu vou ficando aqui, ó, e não vou querer sair, né? Isso que é muito bom, né? A gente trocar experiência, tá junto, um monte de gente, tudo cheio de ideias bacanas. E é assim, a gente construir em cima dessas ideias e transformar essas ideias em projetos conectados com as vidas e com recurso, né? Porque sem recurso também a gente não consegue fazer. Exatamente. Vamos lá, vou tirar o primeiro print aqui, todo mundo sorrisinho e... Primeiro, peraí. E agora tem a segunda página. Vamos lá, gente. Vamos dar um sorrisão. Outro sorriso. 1, 2, 3 e... Aê, obrigada! Obrigada, gente. Obrigada. Mais uma vez. Quem não assinou a lista de presença, por favor, assinem a lista de presença. Está lá no chat, para quem quiser receber, né, os materiais.
O percurso formativo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, então pode se inscrever também no nosso YouTube para ficar atenta assim que o percurso estiver na plataforma. Agradeço a todos, tenham uma ótima tarde. Obrigada, Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada, Glaucia. Nada, conte comigo sempre.